Você pode achar que eu estou exagerando quando eu digo que o nosso cérebro é o maior mistério do universo. Na verdade, eu vou além disso. Eu vou dizer que o cérebro é o universo em si. Como assim? O universo só existe, para mim, porque eu tenho consciência dele. Eu vejo, eu meço, eu observo, eu percebo o universo. Isso significa que o dia que eu deixar de existir, esse universo deixa de existir. Não, mas como assim? Tem mais pessoas no universo, elas estão registrando, elas estão vendo. Sim, mas essas pessoas e esses registros só existem na minha mente, na minha consciência, no meu pensamento. Ou seja, o dia que eu for embora, realmente é o fim deste universo que eu conheço e como eu conheço. Complexo, né? Mas vamos dividir isso aqui então por partes. Eu falei de consciência, eu falei do meu cérebro, aí a coisa começa a piorar um pouco mais. Por quê? Eu vou falar primeiro do cérebro em si, essa parte física, esse, vamos chamar assim, de hardware. Ora, eu estou falando de uma massa de nervos e principalmente água que estão dentro da minha cabeça e que pesa aí 1,5 kg mais ou menos por aí, que tem a consistência parecida com uma massa de manteiga e que processa informações. Nós somos capazes, por exemplo, de processar e escanear imagens complexas em até 13 milissegundos. É uma capacidade de processamento assim, absolutamente fantástica. Mas por incrível que pareça, esse hardware ainda é a parte fácil da equação. Essa parte física, e olha que apesar dela estar sendo dissecada, estudada e analisada há séculos, nós ainda não compreendemos ela completamente. Por exemplo, vamos falar aqui da codificação da informação neural. O que é isso? É como que os neurônios codificam as informações. Eles produzem breves pulsos elétricos que viajam para causar a liberação de sinais químicos em outras partes do cérebro. No entanto, à medida que a gente se aprofunda no cérebro, nós encontramos neurônios envolvidos em fenômenos complexos como julgamento de valor, simulação de futuros possíveis. E atualmente não está claro ainda quais neurônios pertencem a um determinado grupo e monitorar as suas conexões é desafiador, é difícil. Outra, armazenamento e recuperação de memórias. Como que as memórias são armazenadas e como que elas são recuperadas? Acontecem mudanças físicas no cérebro quando nós aprendemos alguma coisa de novo, mas ainda não compreendemos completamente essas mudanças, esse mecanismo. Existem muitos tipos de memória e o processo de armazenamento e recuperação é bastante complexo. Outra coisa que é interessante é a atividade do cérebro em repouso, por exemplo. O cérebro em repouso ele é crucial para o estado mental das pessoas. Em repouso, ele usa 20% do oxigênio total do corpo, apesar de representar só 2% da massa corporal. O que acontece durante essa atividade em segundo plano, vamos dizer assim, ainda é um mistério. A simulação de possibilidades. Quando nós precisamos tomar decisões, o cérebro simula possibilidades. Como ele faz essas previsões sobre o mundo ainda é um mistério, ainda é intrigante para a gente. Esses mistérios, na verdade, continuam a desafiar os cientistas e a busca por respostas continua. Mas eu volto a dizer, ainda assim, este hardware é a parte mais simples. É no software que a coisa se complica. Quando eu falo de software, eu vou começar falando de pensamento e consciência. Eu entendo que eu sou aquilo que eu penso, a consciência que eu tenho de mim mesmo e do mundo ao meu redor. E a consciência está intimamente relacionada ao cérebro. Ela é a capacidade de perceber, de estar desperto e atento ao que acontece no mundo ao nosso redor. Ela envolve a percepção de fenômenos externos e dos estados e processos mentais internos. Ela é como um filme interno que só nós assistimos. Ela reúne nossa história de vida, nossas preferências, emoções, identidade. Cada nova experiência cria uma representação mental armazenada nessa nossa memória. A pesquisadora inglesa Susan Greenfield sugere que a consciência é um contínuo de conexões neurais. Ela se forma ao longo da vida mediante a interação entre cérebro e o ambiente. Cada nova experiência contribui para essa construção contínua. Em resumo, a consciência humana é um fenômeno multifacetado que emerge da complexa rede de neurônios e das interações entre o cérebro e o mundo exterior. Ela é a percepção que nós temos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Mas então eu falei deste hardware, que é o nosso cérebro,
e daquilo que ele é capaz de produzir, nossa consciência, nosso pensamento, a nossa essência enquanto ser humano. Mas e aquilo que eu não consigo ver, medir, quantificar? No vídeo anterior aqui do canal, vou até deixar a descrição para vocês aqui, a gente trata justamente sobre isso. Nossos sentidos e nossa capacidade de medição é muito pobre para entender o universo. Existe muita coisa além acontecendo, da forma de ondas, vibrações e de outras energias que a gente sequer consegue perceber ou captar. Isso, inclusive, envolve a nossa existência, já que o universo é feito de energia e vibrações, isso envolve nossa existência. Significa que, além do fato de ser consciente, existem outras coisas que eu não consigo medir, perceber, quantificar, mas não quer dizer que não existam. Existem. Isso convencionou-se em alguns meios a dar-se o nome de espírito. Quando a gente fala em espírito, a primeira coisa que vem à mente é a abordagem religiosa. Eu sou uma pessoa particularmente cética, não sigo nenhuma religião, não pratico nenhum tipo de liturgia. Eu apenas sei que existem coisas que nós não conseguimos explicar. A religião tende a dizer, por exemplo, que o espírito é o sopro de Deus. Deus colocando a vida dentro do ser humano. Eu não vou dizer que isso está errado ou não, simplesmente não consigo quantificar, provar, medir isso. Mas o fato é que eu não tenho dúvida de que a nossa existência vai muito além da simples consciência humana produzida por esse nosso hardware que é o cérebro. Existem outras coisas acontecendo e que nós não explicamos e que pode ser parte da essência do nosso ser. É o que eu chamo de espírito. Então acho que nós somos um conjunto de o hardware, que é o nosso cérebro, uma parte do software, que é a consciência, e algo que vai além do hardware e do software, que seria o nosso espírito, aquelas energias e vibrações que eu não consigo medir e quantificar, mas eu tenho certeza que existem. Bom, o fato é que tudo isso só existe e é percebido a partir do meu cérebro. Por isso, manter a saúde cerebral é muito importante, para tudo, para todos os aspectos de qualidade de vida. Eu deixo para vocês algumas dicas. Mexa seu corpo. Pratique exercícios físicos regulares, isso é muito bom para o cérebro. Procure ter uma alimentação equilibrada. Também num vídeo aqui do canal eu falei sobre a importância de a gente conviver com a cozinha, saber o que está comendo, curtir mais o ambiente, ver o que a gente coloca para dentro do corpo. Não comer tanta porcaria que nos é imposta no dia a dia. Tente também ter uma rotina de sono adequada. O sono é um fator fundamental para a saúde cerebral, para a saúde mental. Tente, na medida do possível, fazer exercícios de introspecção para se conhecer melhor e tentar controlar o estresse, outro fator de falta de saúde cerebral. E estimule seu cérebro. Leia, faça jogos de lógica, aprenda outro idioma, conviva com pessoas, crie relacionamentos, se desafie, discuta, interaja. E acima de tudo, seja sapiens, se inscreve aqui no canal, deixa um like pra gente, tá bom? Obrigado.